bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje vamos olhar para algo que, à partida, parece familiar: o Apocalipse de Jesus. Mas atenção, não estamos a falar só do livro bíblico com esse nome. Não, não. O foco é mesmo a revelação que o próprio Jesus terá feito sobre os chamados últimos tempos, sabe? Especialmente o que lemos em Mateus 24. Exato. E olha, com base nas fontes que temos estado a analisar, artigos, notas, enfim, investigação diversa, a perspectiva que emerge é bem diferente do habitual. Sim, é bastante distinta. Vamos mergulhar numa corrente teológica específica que aparece nestas fontes, identificada como teologia de impacto. Certo. O nosso objetivo aqui é tentar destilar as ideias mais marcantes, aquelas que, desafiou o senso comum e oferecem assim uma nova lente para olhar para estes textos. Uma nova perspectiva, sem dúvida. A missão de hoje é clara. Vamos analisar como esta teologia interpreta Mateus 24. E a ideia central é que não seria uma previsão de um futuro longínquo, Não. mas algo muito ligado aos eventos dramáticos do Calvário. E, crucialmente, vamos tentar perceber a distinção fundamental que estas fontes fazem entre a lei de Moisés, a letra, e algo que chamam lei apocalíptica, uma revelação divina imutável. Ok, vamos tentar desconstruir isto. Vamos a isso. Começando então por Mateus 24. A leitura mais comum que todos conhecemos vê ali profecias sobre guerras, fomes, terremotos, o fim do mundo num futuro distante. Sim, a visão escatológica tradicional. Mas as fontes que analisamos propõem uma leitura radicalmente diferente. Certo, argumentam que Jesus se referia ao seu próprio tempo, à sua paixão. Exatamente. A interpretação destas fontes recentra todo o discurso de Mateus 24 nos eventos que rodeiam a crucificação. É uma mudança de foco total. Como assim? Por exemplo? Por exemplo, quando se fala do evangelho pregado em todo o mundo, a palavra grega usada é oikoumene, e eles interpretam oikoumene não como o planeta Terra inteiro, mas como o mundo conhecido da época, o Império Romano, o mundo greco-romano. Ah, ok. O mundo habitado que eles conheciam. Precisamente. E a notícia a espalhar-se seria a do próprio julgamento e morte de Jesus, um evento de enorme impacto nesse oikoumene. Isso muda bastante a escala da coisa. E quanto ao fim, o telos, em grego, que viria depois dessa pregação, não seria o fim dos tempos? Pois, segundo esta linha de pensamento, o telos aqui não significa o fim de um período cronológico. Não é o fim da história. Então o que é? É mais a culminação, o propósito final, o objetivo de uma sequência de eventos. Quer dizer, a morte e ressurreição de Jesus seriam o telos. O clímax. Exato. O clímax para o qual tudo apontava. O ato final com o propósito de salvar o mundo. Portanto, é uma mudança de perspectiva. Não o fim do tempo, mas o fim do propósito da vinda de Jesus. Compreendo. É uma reorientação significativa. E aquela parte que gera sempre tanta discussão. A abominação da desolação no lugar santo. Geralmente associa-se ao Templo de Jerusalém. Como é que esta perspectiva vê isso? Bem, aqui a interpretação é talvez uma das mais surpreendentes. As fontes argumentam que o templo na prática funcionava mais como um centro de poder financeiro, político, quase uma Wall Street da Judeia. Interessante essa analogia. E sugerem que o lugar santo, neste contexto específico de Mateus 24, seria o Calvário. O Calvário. Mas ficava fora da cidade. Sim, fora dos muros, mas era um lugar separado, santificado pelo evento que lá ocorreu. E a abominação da desolação seria o próprio Cristo na cruz. O próprio Cristo. Sim, desolado, abandonado, objeto de escárnio, de vergonha perante o mundo. A desolação seria a sua própria condição naquele momento terrível. Uau! Essa imagem é muito forte. Muda completamente a visualização habitual. E quanto aos outros sinais? As guerras e rumores de guerras. As fontes analisam os termos gregos. Pólemos, que traduzimos por guerra, também pode significar disputa, conflito de opiniões, Ok. e etnos contra etnos, nação contra nação, pode referir-se a multidões, grupos de pessoas com a mesma origem ou natureza, em conflito uns com os outros. Então não seriam nações modernas em guerra. A interpretação é que Jesus estaria a descrever as intensas disputas, as tensões sociais, os confrontos de fações que fervilhavam em Jerusalém por causa dele, e não conflitos militares entre nações como as entendemos hoje. E os terremotos
terremotos, os seismos? Bem, houve um terremoto literal na crucificação, que os evangelhos mencionam, mas seismos também podem indicar metaforicamente as comoções, as agitações sociais e populares que abalavam a cidade devido a toda essa tensão. Percebo. E a anomia, a iniquidade que iria aumentar, o que seria isso? Anomia significa literalmente ausência de lei ou ilegalidade. A leitura destas fontes não a relaciona com um aumento geral do pecado contra a lei mosaica, percebes? Foca-se antes na situação jurídica específica do julgamento de Jesus. Argumenta-se que não havia uma base legal clara, nem judaica nem romana, para o condenar. Quer dizer que foi forçado. Que o processo teria sido uma construção de acusações explorando um vazio legal ou uma manipulação da lei. A anomia seria essa condição de sem-lei que permitiu a sua condenação injusta. Portanto, resumindo esta primeira parte, a interpretação destas fontes é que Jesus, em Mateus 24, não estava a pintar um quadro do fim do mundo daqui a milénios, Não. mas sim a descrever profeticamente os contornos e a intensidade dos eventos que levariam à sua própria morte e ressurreição. Haveria aqui limites proféticos bem definidos. Essa é a ideia central que as fontes apresentam para Mateus 24. O foco é o Calvário e os acontecimentos imediatos. É uma leitura muito mais imanente. Isto leva-nos quase que naturalmente à segunda grande questão que estas fontes levantam, a existência de duas leis distintas, a lei mosaica e ao que eles chamam de lei apocalíptica. Confesso que esta distinção é intrigante. Podia explicar melhor? Claro. A lei mosaica, pronto, é a lei escrita, aquela dada a Moisés, registada no Pentateuco, a vossa lei, como Jesus por vezes lhe chama. Sim, a que conhecemos do Antigo Testamento. Exato. Segundo esta perspectiva teológica, a função principal dela era revelar o pecado, tornar as pessoas conscientes da transgressão. Contudo, argumenta-se que esta lei se mostrou insuficiente. Incapaz de condenar Jesus, daí a pergunta dele, quem de vós me convence de pecado? Certo. Mas, mais do que isso, as fontes defendem que esta lei se tornou, e o termo que usam é adoecida. Perdeu a sua força vinculativa e acabou mesmo por se extinguir. Extinguir-se. Como assim extinguir-se? Mencionou há pouco algo sobre Zacarias, o pai de João Batista. Tem a ver com isso? Sim, tem tudo a ver. A interpretação avançada nas fontes liga o fim efetivo da vigência da lei mosaica ao silêncio profético de Zacarias. O momento em que ele fica mudo. Exatamente. Quando ele fica mudo no templo após a visão do anjo, isso é interpretado simbolicamente como o fim da linhagem sacerdotal legítima sob a ordem mosaica e, por extensão, o fim da autoridade dessa lei para governar os eventos divinos que se seguiriam. Seria o sinal de que uma nova ordem, uma nova lei estava a começar. Entendido. É uma interpretação simbólica, bastante forte. E em contraste com esta lei mosaica que consideram extinta, o que seria então a lei apocalíptica? A lei apocalíptica é apresentada como uma lei superior, de natureza diferente. Não é um código escrito como o de Moisés. É antes a própria palavra, o plano imutável de Deus, a expressão da vontade divina que não pode ser alterada ou revogada. Sabes? Aquela ideia de que a minha palavra não voltará para mim vazia. Certo, a palavra eficaz de Deus. Exato. Esta lei regiria os eventos decisivos da história da salvação. O cumprimento das promessas, o julgamento divino, que por vezes associam nas fontes a um dia do leão. O próprio Apocalipse, a revelação divina, seria a manifestação desta lei em ação. Não é um livro sobre a lei, é a própria lei a manifestar-se. Então, espere lá. Quando o Novo Testamento diz que Jesus veio cumprir a lei, segundo esta visão, não se referiria primariamente à lei de Moisés, Não primariamente, não. mas a este plano apocalíptico imutável. Precisamente, o cumprimento da lei por Jesus seria o cumprimento desta lei apocalíptica, a execução perfeita do plano divino para a redenção, que culmina na sua morte e ressurreição. A lei mosaica teria tido um papel preparatório importante de revelação do pecado, mas o cumprimento final seria desta ordem superior. Se existe esta lei apocalíptica a governar os eventos, e a mosaica perdeu relevância, quem seria então o agente humano
que a anuncia ou executa antes de Jesus, porque as fontes parecem dar um papel absolutamente central a João Batista, que vai muito além do simples precursor. Sem dúvida. João Batista é visto aqui como uma figura crucial a operar diretamente sobre a égide desta lei apocalíptica. Como? A sua pregação, por exemplo, é vista como o anúncio de um juízo iminente. O machado já está posto à raiz das árvores. Não é só um aviso moral. É um decreto apocalíptico. Exatamente. E o batismo que ele pratica não é apenas simbólico. É apresentado como um meio divinamente ordenado para escapar à ira jeovaica, a ira de Yahweh, que se avizinhava com essa manifestação da lei apocalíptica. E há uma ligação bastante complexa que estas fontes fazem com a profecia das 70 semanas de Daniel, certo? Isso parece levar a interpretação para um território ainda mais Sim, inesperado. é uma reinterpretação bastante radical das 70 semanas. Questiona-se a tradicional ligação ao édito de Ciro da Pérsia como ponto de partida para a contagem. Que é a interpretação mais comum. É. Em vez disso, propõe-se que João Batista é o verdadeiro Ciro espiritual, aquele que proclama o édito apocalíptico de arrependimento. Ok. E a contagem? E o ponto zero para a contagem das 70 semanas, que eles interpretam aqui como 490 dias literais, não anos, dias literais, e o ponto zero seria a ressurreição de João Batista. A ressurreição de João Batista, isso é. Onde é que encontram base para isso? Identificam a ressurreição de João com um menino arrebatado para Deus e para o seu trono. O filho varão que há de reger as nações, associado a João. Exatamente. A partir desse evento, a ressurreição dele, contariam 490 dias literais que culminariam, segundo esta cronologia muito específica, nas bodas de Caná. Que seriam vistas como O início do ministério messiânico público de Jesus, ou talvez até o próprio casamento messiânico simbólico. É, sem dúvida, uma leitura muito particular, fora do comum, das escrituras proféticas e apocalípticas. Percebo. É denso e, requeriria uma análise muito mais detalhada que não temos tempo para fazer aqui. Mas mencionam também igrejas jeovásicas ou apocalípticas ligadas a João, antes de Jesus. Sim, a ideia é que antes do ministério público de Jesus já existiriam comunidades de fé chamadas igrejas, eclísias, não sinagogas, centradas na expectativa messiânica e na figura de João Batista. Comunidades joaninas, por assim dizer? Exato. Seriam estas as comunidades que operavam sob a lei apocalíptica, aguardando a manifestação do Messias. E sugerem que as cartas às 7 igrejas, no início do livro do Apocalipse, seriam dirigidas originalmente a estas comunidades pré-existentes. E até propõe um contraste interessante entre as figuras de João e Jesus dentro desta dinâmica apocalíptica. Não são só precursor e Messias. É mais complexo. Nesta teologia, João Batista é associado à figura do leão da tribo de Judá. O leão. Mas essa não é uma figura de Cristo. Tradicionalmente sim, mas aqui ligam-na a João, associando-o ao juízo e a reger com vara de ferro, uma alusão direta ao menino de Apocalipse 12 que identificam com ele. Representaria o aspecto judicial, talvez mais severo, da lei apocalíptica. E Jesus? Jesus, por outro lado, é inequivocavelmente o Cordeiro, associado ao amor, ao sacrifício, à redenção. Jesus entraria num processo apocalíptico que já estaria em andamento, anunciado e, de certa forma, iniciado por João. O Cordeiro vem para cumprir a parte sacrificial do plano divino, enquanto o juízo estaria mais diretamente ligado a Yahweh e à figura profética de João como seu arauto. Confesso que esta visão de João como o leão e Jesus como o cordeiro nesta dinâmica específica é bastante diferente da imagem habitual. Muda as peças de sítio. Muda bastante. Então, perante tudo isto, a reinterpretação de Mateus 24, focada no Calvário, as duas leis, mosaica e apocalíptica, o papel centralíssimo de João, quais são as implicações maiores que estas fontes extraem? O que é que isto tudo significa ou o que muda na compreensão de Deus, da Bíblia ou até da chamada volta de Jesus? As implicações são, profundas e abrangentes. Primeiro, reforça muito aquela ideia neotestamentária de que a plena revelação da natureza de Deus só acontece através de Jesus Cristo. Aquela passagem de João, ninguém jamais viu a Deus. Exatamente. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer.
Haveria uma distinção clara entre as manifestações de Deus no Antigo Testamento e a revelação definitiva, amorosa, sacrificial em Jesus. Segundo, há uma ênfase muito forte na Septuaginta. A tradução grega do Antigo Testamento? Sim, as fontes sugerem que este era o texto de referência primordial para os autores do Novo Testamento. Chegam a considerar o texto hebraico massorético como uma compilação posterior e, em alguns pontos, potencialmente alterada ou editada. Isso é controverso. Muito. E implica que a interpretação do Antigo Testamento deve ser feita primariamente à luz do Novo Testamento e desta lei apocalíptica revelada em Cristo, usando a Septuaginta como guia principal. E quanto à inspiração da Bíblia? Como é que esta perspectiva aborda, especialmente a relação entre Antigo e Novo Testamento? A visão apresentada é que o Novo Testamento é diretamente inspirado por Deus. O Antigo Testamento, embora contenha prefigurações divinamente orientadas como a morte e ressurreição de Cristo, prefiguradas de várias formas, não teria o mesmo tipo de inspiração direta palavra por palavra. Deveria ser lido e interpretado através da lente do cumprimento em Cristo e da lei apocalíptica. Chega-se mesmo a sugerir que livros como o Gênesis poderiam ter sofrido edições tardias influenciadas por outras culturas ou interesses posteriores. E talvez a ideia mais radical, a que mais inverte as coisas, seja a de que o livro do Apocalipse, que estas fontes atribuem a João Batista e datam como sendo o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. O primeiro? Não o último? O primeiro. E que ele não é o fim da revelação, mas sim a sua origem, a matriz, o livro da vida literal de onde emana toda a teologia e revelação do Novo Testamento. O Apocalipse como o início. Uau! Isso inverte completamente a ordem habitual de pensamento. E a parósia, a famosa volta ou presença de Jesus, como fica nesta interpretação toda? Bem, aqui a ruptura com as interpretações futuristas é total. As fontes argumentam que a parousia, entendida como a presença de Jesus, já ocorreu. Já ocorreu. Sim, ter-se-á iniciado com as suas aparições aos discípulos após a ressurreição, incluindo a Paulo, e continuaria desde então. Lembra-se da promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Sim, claro. Interpretam isso literalmente como a sua presença contínua. Rejeitam, por isso, as ideias de um arrebatamento futuro da Igreja, de uma grande tribulação global ou de um reino milenar literal na Terra. Consideram-nas baseadas numa má interpretação de Mateus 24 e também das epístolas de Paulo. E a última trompeta, mencionada por Paulo em 1 Coríntios, não aponta para um evento futuro, coletivo, o fim de tudo? A interpretação que estas fontes dão é diferente. Argumentam que a última trompeta não se refere a um evento cósmico final para toda a humanidade ao mesmo tempo. Então o que seria? Seria o último suspiro de vida de cada crente individual, o momento da morte física. Nesse instante, o espírito do crente é imediatamente arrebatado, levado para a presença de Cristo nos céus. Uma experiência individual na morte. Exatamente. A morte seria, assim, a transição individual para a parousia, para a presença de Cristo, que já está estabelecida desde a ressurreição. Não um evento coletivo futuro de arrebatamento pré-tribulacional ou algo do género. Ok, é muita informação e bastante contraintuitiva em relação ao que se ouve, geralmente nas igrejas ou na teologia popular. Vamos tentar recapitular os pontos centrais desta exploração, baseada nesta perspectiva da teologia de impacto que encontramos nas fontes? Sim, vamos tentar sintetizar. Primeiro vimos uma reinterpretação forte de Mateus 24, não como profecia do fim do mundo distante, mas como uma descrição quase vívida dos eventos do Calvário e do seu impacto imediato. Exato, focada no telos da cruz. Segundo, a distinção fundamental entre duas leis, a mosaica, a letra, vista como ultrapassada, adoecida e até extinta simbolicamente com Zacarias, e a apocalíptica, a revelação imutável, o plano divino que Jesus veio cumprir integralmente. Uma lei de ordem superior. Terceiro, a elevação de João Batista a um papel centralíssimo, não só precursor, mas arauto e agente desta lei apocalíptica, o Ciro espiritual, o leão, com reinterpretações surpreendentes de profecias como a de Daniel e até do livro do Apocalipse. Uma figura redesenhada, quase. E, finalmente,
as implicações disso tudo, nomeadamente a ideia radical de que a parousia, a presença de Jesus, não é um evento futuro a aguardar, Hum, mas algo que já foi estabelecido após a ressurreição e continua. O que, claro, desmonta muitas das ideias populares sobre arrebatamento, tribulação, fim dos tempos, etc. exatamente. Essa é a essência do que estas fontes propõem. É uma visão que recentra tudo na pessoa e obra de Cristo, especialmente na cruz e ressurreição, e no impacto contínuo disso. Deixa-nos a pensar, não deixa? Deixa? E talvez nos conduza a uma reflexão final, algo para ficarmos a matutar. Se esta lei apocalíptica, como descrita, rege eventos imutáveis que tiveram o seu clímax absoluto na morte e ressurreição de Cristo, Sim. e se a sua parousia, a sua presença, foi estabelecida nesse momento pós-ressurreição e é contínua, como eles argumentam, que espaço sobra realmente ou que significado diferente assumem as noções tradicionais de profecias ainda por cumprir, ou de um fim dos tempos como um evento cataclísmico futuro, em vez de ser talvez uma era, uma condição espiritual inaugurada por Cristo na qual já nos encontramos, para bem ou para mal. Fica a questão no ar. Para pensar